Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela vida do teu filho. O teu filho que tem sido profeta, que tem sido mensageiro do Senhor nesta casa, e que o Senhor o continue a usar. Que a cada dia a tua graça, Senhor, envolva a vida dele. Que a cada dia a tua sabedoria, o teu amor. Deus, que o Senhor esteja conduzindo ele nesta manhã, com a palavra voltada aos nossos corações. Que tudo aquilo que o Senhor tem ministrado à sua vida, que ele possa retransmitir a nós, ó Pai. Deus abençoe a sua família, abençoe a sua vida, seu ministério, e tudo aquilo que o Senhor tem dado à vida dele, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos, fala conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. O título da nossa lição hoje é a ilusória prosperidade dos ímpios. A aparente prosperidade dos maus é um tema recorrente no livro de Eclesiastes. Normalmente, tem muitas pessoas, quando vêm para Jesus, aceitam Jesus, normalmente, por isso que às vezes as pessoas lá fora no mundo falam que dentro da igreja parece que só tem ex, né? Eis alguma coisa, eis isso, eis aquilo, eis aquele outro. Parece que só tem ex no meio da igreja, mas na realidade é mesmo, né? Só tem ex-pecador. Ah, mas eu nasci num lar evangélico, mas você, pela natureza humana, já era pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós, quando chegamos para a igreja, normalmente chegamos por alguma dificuldade. Problema de casamento, problema financeiro, problema de saúde, problema espiritual em alguma área da nossa vida. Mas o certo é que, por algum detalhe, nós chegamos à igreja com alguma necessidade específica. Então, quando a gente, normalmente isso nos causa algum constrangimento. E o que causa em nós hoje, também estava causando no escritor de Eclesiastes, que a maioria das pessoas creem que seja Salomão, filho de Davi. O que ele passava, ele estava tentando passar para nós? Que a prosperidade é uma coisa ilusória. Isso partindo da boca de Salomão, parece uma coisa esquisita, porque foi um homem que teve todas as coisas, foi um homem que conquistou na sua vida material tudo o que ele queria, ele conquistou. Então, às vezes quando nós chegamos para a igreja, nós imaginamos que a nossa vida vai ser mudada, assim, né? Eu era pobre e agora eu sou crente, a partir de hoje eu vou ser rico. E na realidade, isto é uma inverdade. Ninguém vem para a igreja, ou chega para a igreja, ou continua na igreja, simplesmente com a intenção de ficar rico. Se a pessoa vier com esta intenção, fatalmente ela vai se frustrar. Por quê? Porque não é esta a vontade de Deus, que as pessoas entrem para um determinado local, aceitam a Jesus para se tornarem ricas. Não é isso. Nós aceitamos a Jesus porque nós somos pecadores. E por nós sermos pecadores, a nossa alma estava caminhando em direção ao inferno. E é por isso que nós estamos dentro de uma igreja, porque dentro de uma igreja tem as mesmas pessoas, das mesmas maneiras, com as mesmas qualidades, com os mesmos defeitos, e é por isso que se chama igreja. É que é um ajuntamento de pessoas que foram tiradas do mundo e colocadas aqui dentro para glorificarmos e exaltarmos ao Senhor nosso Deus. Amém, amados? Então Salomão, ele pensava, e Salomão observa que debaixo do sol os injustos parecem levar vantagem sobre os justos. Ele parece que, ele delineia, parece que para nós entendermos e para nós pensarmos um pouco, e a gente às vezes tem essa falsa impressão,
Você já viu que quando você está numa fila de banco, se tem duas filas, a fila do outro sempre parece que anda mais rápido? Você está atrás de uma fila de carro, aqui. Você acha que a de cá vai andar para cá, você passa para a danada de cá, daqui um pouquinho a outra começa a andar, anda mais rápido. Mas não é possível, gente. As pessoas, às vezes, quando nós estamos passando por luta e por dificuldades, elas têm intenção, boas intenções, é claro. Eu não gosto de falar muito, principalmente em momentos difíceis da vida das pessoas. Em velórios, a pessoa está passando por lutas, por dificuldades, que só ela sabe, só ela entende. E às vezes a gente despreparadamente, mas querendo ajudar, chega para alguém que está passando por aquela luta terrível, e a gente começa a dizer, não, é assim mesmo, mas Deus te ama, Deus é bondoso e Deus te ama. Por que você não fica quieto, né? Por que não fica calado? Porque é como se a pessoa, se chegasse, por exemplo, para mim, estou passando por uma luta tremenda, grande. Eu sei, eu conheço Deus, eu conheço o relacionamento com Deus. E a gente chega, dá vontade de falar para a pessoa, tá bom, eu sei que Deus me ama, mas eu vou orar para que esse mesmo amor possa estar te alcançando também, dentro em breve. Né? Por quê? Porque todos nós passamos por isso, passamos por lutas, passamos por dificuldades. Isso não tem que ser uma coisa sobrenatural. Não. Vamos mais um pouco para frente. No texto áureo, tudo, diga comigo assim, tudo, sucede igualmente a todos. O mesmo sucede, olha aqui, o mesmo sucede ao justo e também ao ímpio. Sucede ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. O que Salomão está dizendo aqui? Tudo sucede igualmente a todos. E ele usa a expressão debaixo do sol. Por que debaixo do sol? Porque debaixo do sol, ela quer dar um entendimento para igualar todas as pessoas no mesmo nível. Todos nós somos iguais. Aqui debaixo do sol, nós somos iguais. Somos todos iguais. É o que ele tenta passar para nós aqui. É debaixo do sol que nós nascemos, é debaixo do sol que nós morremos, é debaixo do sol que nós fazemos as nossas escolhas, porque olha aqui, enquanto nós estivermos vivos nesta terra, por isso que ele fala lá, é melhor um cão vivo do que um leão. O que significa isso? O que significa isso? É melhor ser um cachorro, mas vivo. E olha que cães, quando Salomão está falando isso aqui, não tinha a mesma conotação que tem um cão hoje. Um cão hoje, tem gente que dorme com cachorro em cama, beija na boca de cachorro, põe cachorro sentado em cadeirinha na mesa para comer com a família. Mas naquela época não era assim não. Naquela época, cão, cachorro, era considerado animal imundo, não prestava, não fazia parte. Era escória. E Salomão está dizendo aqui, olha, é melhor você ser uma escória, alguém que não tem valor nenhum, estando vivo, do que um leão estando morto. O que é isso? O leão fala da força, o leão fala das conquistas, o leão fala de grandes vitórias, mas estando morto, o que vai adiantar? As escolhas nossas, que nós fazemos na nossa vida, elas vão ser feitas enquanto nós somos pó. Enquanto nós estivermos debaixo da terra ou debaixo do sol, como Salomão está nos dizendo aqui. Enquanto nós estivermos debaixo do sol, nós podemos mudar o nosso destino.
Enquanto eu estiver debaixo do sol e estiver vivo, não importa a característica pela qual eu estou vivendo ou eu estou passando, eu ainda tenho condições de mudar a minha vida. Mas depois de morto, acabou. Não tem mais condição de fazer nada, coisa alguma, obra alguma. E Salomão, ele nesse texto áureo que o autor colocou aqui, ele fala que exatamente isso, que tudo sucede aqui debaixo da terra, as mesmas coisas, mas enquanto nós estivermos vivos, isso pode estar acontecendo. A ilusória, eu coloquei aqui o Salmo 73, alguns versos aqui, esse aqui mais alguns versos para nós falarmos um pouco. Não vamos estudar somente o Salmo 73, mas nós estudarmos um pouco. Na sua revista aí, o autor, em alguns locais, ele fala, nos Salmos tal, Davi aborda esta questão fazendo a seguinte pergunta: por que os justos sofrem e prosperam? Salmo 73. O autor, ou os editores, ou as pessoas, cometeram um pequeno engano, porque eu não digo que é falta de conhecimento, de maneira alguma, porque quem escreveu essa lição aqui tem um conhecimento profundo. Então, às vezes, assim como eu um dia, eu li os textos aqui, e vou falar para vocês, eu preguei 45 minutos, em 45 minutos, ninguém teve coragem de me corrigir, 45 minutos, falando de Jó, e toda a palavra que saiu da minha boca foi Ló. E Ló fez isso, e Ló fez isso, Ló fez aquilo, porque aquilo parece que saiu normal. Ó, que eu cheguei em casa, e depois eu fui ver a fita, falei, misericórdia. Você fala uma coisa e prega outra totalmente diferente, e não acha um para falar, pastor, não é isso não, o senhor não leu a Bíblia errada, uma versão diferente, não. Mas eu acho que o que aconteceu aqui com o escritor aqui é isso, porque o Salmo 73 foi escrito por Asaf e não por Davi. Asaf escreveu 12 salmos, escreveu o Salmo 73, escreveu o Salmo 50 e pouco, e até o Salmo 83 ele escreveu, todos foram escritos por Asaf. Então quem que era Asaf? Asaf era um dos companheiros de Davi, era um levita, foi um homem que, levantado por Davi, na mesma época, trabalhou com Davi, depois trabalhou um pouco com Salomão também, mas ele era levita, um homem de Deus, era um homem que não tinha herança. Se ele fazia parte dos levitas, da tribo de Levi, ele não tinha herança, mas a herança dele, tudo dele era providenciado por Deus. É só para você entender o contexto deste salmo que ele escreve. Então ele olha para o mundo, Asaf, ele começa a olhar para o mundo e olhar para as coisas, e ele começa a se sentir constrangido, às vezes com a mesma visão que, às vezes, nós podemos inadvertidamente ter hoje. Olhar para as pessoas que estão prosperando, mas está morando lá no Alphaville, e eu estou morando lá na vila. Mas o fulano, gente, é um tremendo mala, só dá calote, não paga ninguém, faz isso, faz aquilo, mas está prosperando. E eu pago minhas dívidas em dia, pago meus impostos em dia, pago tudo em dia, estou lá embaixo, estou andando baixinho. E Asaf, eu acho que teve esse lampejo, ele que era um homem de Deus. Então acho que isso serve para a gente. A Bíblia não tem só coisas boas, e é bom por isso, porque ela não fala somente de coisas, mas só maravilha, só bênção, não, nada disso. Ela fala de pecado, fala de mentira, fala de traições, fala de coisas ruins. Para quê? Para que nós possamos estar aprendendo. É melhor você aprender com aquilo que está colocado dos outros, do que você às vezes aprender na dificuldade com a sua própria vida. Então, vamos ver um pouco aqui sobre Asaf. Ele escreve aqui e diz assim, olhem para cá. Aqui é o Salmo 73, de 1 a 3. Diz assim, verdadeiramente bom é Deus,
Isso Asaf falando. Ele começa até bem, parece, né? Verdadeiramente bom é Deus. Agora, e no meu entendimento, ele diz assim, para com Israel e para com os limpos de coração. Eu acho que Asaf, nesse momento aqui, ele não estava sentindo nenhuma coisa e nem outra. Ele estava dizendo aqui, parece, no meu entendimento, que parece que Deus estava olhando para a nação, para Israel, como um todo, como promessa para um povo. Mas não estava olhando para a vida dele, pessoal. É um Deus que é o Deus de uma nação, mas parece que não é o meu Deus, pessoal. E ele diz assim, para com os de coração limpo. Parece que ele não estava se sentindo desta maneira, nem de uma coisa e nem a outra. Você já viu que às vezes nós podemos passar e viver desse jeito? Parece que na nossa família, na nossa casa, nas pessoas que estão próximas da gente, parece que Deus é tão bom para determinado círculo de pessoa, né? Mas quando nós olhamos para nós, às vezes nos bate aquele abatimento, mas parece que para mim é diferente. Vamos lá mais, o tempo rende. Quanto a mim, olha aqui, quanto a mim, ele não está falando mais Israel, o pensamento, não é mais coletivamente, mas ele está olhando para Deus e questionando a Deus na vida dele. Ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus, o quê? Os meus passos. O que o salmista está querendo dizer aqui para nós? Ele está dizendo o seguinte, olha, quanto a mim, eu quase deixei de mão, quase larguei de ser crente. Teve um momento da minha vida que a dificuldade era, isso o salmista falando, né? Que era tão grande que eu quase desisti da minha fé. Abandonei o ofício de ser levita. Não vou mais liderar grupos, não vou mais liderar louvor, não vou mais no templo, vou entregar meu cargo para o pastor Davi e vou deixar. Porque o que eu estou vendo não está compensando, parece que servir a Deus. Porque quem não serve a Deus está muito melhor do que eu. Então, para que isso me serve? Ele diz, e começou com esse pensamento frustrante. Quase que os meus pés faltou pouco para que os meus passos escorregassem. Olha aqui, e ele não encobre. Irmão, por que você está assim, tão emburrado desse jeito? Irmão, eu estou olhando para você, eu estou vendo assim um tipo de um emburramento. Você não olha na gente nos olhos, não conversa direito, não fala, o que está acontecendo? Não, é probleminha, pastor, o que está acontecendo? É um probleminha bobo aí, mas que está me trazendo tristeza. Asaf também tinha um probleminha bobo, só que ele fala, qual que era o probleminha bobo? Olha aqui, pois eu tinha inveja dos nécios, ou nécio é quem não conhece a Deus, quando via a prosperidade dos ímpios. Olha o problema de Asaf, olha a angústia do homem de Deus. Eu tinha inveja, e falou com todas as letras, eu tinha inveja, eu era invejoso. Por que eu tinha inveja? Eu olhava para a prosperidade dos ímpios e eu via que eles, parece que não tinham dificuldade nenhuma, e vem mais. Vai lá no Salmo agora 73, de 5 a 7. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Ele estava achando aqui que parece que os ímpios não tem problema, não tem dificuldade. Que só problema só tem nos crentes. É só quando a gente vem para Jesus, parece que a luta aumenta. Você já ouviu isso de alguém? Quantos aqui já ouviram? Eu vim para Jesus, parece que as coisas piorou. A luta parece que agora é grande. Antigamente parece que o negócio era tão bom. Agora não tem jeito mais. A coisa agora parece que piorou. Asaf está falando disso aqui. Olha aqui. Não se acham em trabalhos como os outros homens, não são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Vestem de violência como de adorno.
os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração pode desejar. O que ele estava falando? Esses camaradas faz churrasco todo santo dia, enche a cara de cachaça, faz festa, faz com tudo quanto é coisa, festejando. Olha para ele, está tudo gordo, tanto de comer. Comida para eles não faz falta, porque naquele tempo comida era algo pelos quais as pessoas lutavam, brigavam, era essencial. Então ele está falando, os olhos dele estão inchados de gordura. Por quê? Porque tanto comer, de festejar, de fazer festa, de estar comemorando com os amigos, e Asaf não aguentava olhar para aquele negócio. Ele olhava, pensa num cara avexado, pensa num camarada avexado. Ele olhava para os ímpios festejando, imagina aquele barulhão, todo dia, e festa comendo, e batuque, festa, gritaria de gente, e Asaf no templo, prepara os trem, prepara as coisas, arruma os instrumentos, e os na cabeça de Asaf. Mas não tem condição um negócio desse, eu aqui preparando, servir a Deus, de jejum, orando, a noite inteira, e olha lá, e ele foi ficando irritado com aquele negócio, e desabafou para Deus. O povo não trabalha, parece, só vive de festa, parece que não tem dificuldade, dinheiro não falta, viaja direto para tudo quanto é lugar, e anda bem, e nada acontece diferente. Era Asaf, a visão que ele estava falando. Parece que o salmista tinha uma vida reguladinha, né? E os caras tinham uma vida regalada, né? Tudo, não faltava nada para eles. E ele foi ficando ouriçado com esse negócio. Mas, do verso 12 ao verso 14, diz assim: eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Na verdade, olha aqui, agora ele já começa a apelar. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei minhas mãos na inocência, pois todo dia tem sido afligido e castigado cada manhã. Vamos parar aqui um pouquinho. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração. Lavei as minhas mãos na inocência. O que Asaf está falando aqui para nós? Parece que servir a Deus não está adiantando de nada. E é isso que quando eu comecei a abrir aqui essa lição e essa palavra, eu comecei a dizer, porque se nós formos olhar simplesmente para a vida dos ímpios, às vezes nós vamos ficar tristes, vamos entristecer, porque nossos olhos vão ver e vão contemplar pessoas ruins prosperando, pessoas que não mereciam aos nossos olhos estarem bem, estarem por cima, aparecendo em revista, televisão, jornais. E às vezes nós que passamos, às vezes a luta, às vezes a vida difícil, não temos nada. E o salmista está dizendo, em vão eu tenho purificado o meu coração. Ou seja, ele pagava um preço. Para ser levita, ali de Davi, tinha que pagar um preço. Ele está falando em lavar as mãos, ou seja, ele tinha os rituais de purificação espiritual, a sua purificação diária, a sua purificação semanal, a sua purificação anual, os seus sacrifícios que ele tinha que oferecer a Deus. Ou seja, ele está dizendo, olha, parece que está sendo em vão tudo o que eu tenho fazendo para Deus, porque ele estava pensando em coisas materiais. Se nós nos igualarmos com pessoas, Paulo fala assim, porque se nós esperarmos, 1 Coríntios 15, verso 9, diz assim, porque se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais, ou seremos os mais infelizes de todos os homens. Paulo diz isso, por quê? Porque ele sabe diferenciar isso,
que o cristianismo não é vida regalada. O que Paulo está dizendo é, olha, se nós esperarmos, pensarmos que Cristo só vem nessa vida, é melhor nós abandonarmos a nossa fé e vivermos como todas as outras pessoas. Quantos estão me entendendo? Amém? Mas o salmista também vai reconhecer o seu erro, aquilo que ele está falando de errado. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Ou seja, nós podemos pensar, raciocinar de diversas maneiras. Podemos ter raiva até de Deus. Podemos falar com Deus, nos compararmos com as outras pessoas aí fora. Podemos até falar como Asaf, mas ele diz assim, olha, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Ou seja, a raiva dele não era simplesmente porque ele estava passando por luta, não. A raiva de Asaf era porque os outros estavam prosperando. Não é porque ele não estava prosperando, é porque os outros estavam prosperando. Aquela palavra que diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. É o que Asaf estava passando, meu Deus. Em velório eu vou tranquilo, choro. Meu Deus, eu choro, derramo lágrimas, né? Quando o nego perde alguém, eu choro. A pessoa vai lá, o carro é roubado, eu choro. Põe a mão no ombro dele, faço isso, oro por ele, abençoo ele. Meu Deus, né? A pessoa é roubada, assaltada, eu vou lá, choro com ela. Isso é fácil. É fácil. O problema é quando nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. É aí que era o problema de Asaf, que vinha à tona da inveja. É mais difícil alegrar com se alegra. Eu quero contar um testemunho. Meu Deus, eu estava assim, assado. Perdi 300 mil reais, mas dentro de 5 anos, isso alguém pode falar, não é eu não. Mas dentro de 5 anos eu ganhei 5 milhões. E a pessoa está do lado, olha de lado, começa a dar comichão, ficar sem graça, amarelar. Eu queria que, rapaz, vem cá comigo. Eu queria que você entrasse aqui no meu carro, abençoasse o meu carro. Olha que zerinho, zero. Foi Jesus que me deu. Aconteceu um milagre. Olha aqui. Eu tinha um Fusquinha 69, agora estou andando aqui, olha, uma Hilux zerada, igualzinha do pastor Salmo, não, do pastor Salmo agora é um S10, né? É uma S10, mas é nova. Irmãos, isso é muito difícil às vezes, quando nós não temos, ou quando nós temos a visão materialista simplesmente ardendo no nosso coração. Nós não temos condições às vezes de nos alegrar com aqueles que se alegram. Asaf estava com esse problema. Não, o problema não era ele, mas o problema era o que os outros estavam tendo. Nós olhamos às vezes para nós e achamos simplesmente que a nossa vida parece que está esquisita, mas quando nós olhamos para a vida dos outros, aí é que nos bate aquela aflição de alma, porque nós sabemos que as pessoas estão indo bem, parece que elas não têm dificuldade, não têm luta, a família vai bem, o casamento vai bem, a vida financeira vai bem, a vida espiritual vai bem, e nós começamos a ficar com inveja destas pessoas. Diga misericórdia. É maior ainda. Mas o que o Salomão está dizendo é que nós não devemos nos igualar debaixo desta terra. Tudo pode acontecer com qualquer tipo de pessoa. A ilusória prosperidade. Eu acho que tem mais esse aqui, e eu vou passar rapidinho isso aqui.
A ilusória prosperidade dos ímpios. Mais alguns versos, diz assim: assim o meu coração se azedou, olha aqui, e sinto picadas nos meus rins. Na Bíblia NVI, esse texto aqui é traduzido assim: quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, aqui. Não dá tempo de nós explicarmos por que os rins e por que coração, a diferença disso, de sentimento, de emoção, que o povo entendia lá. Mas acredita nisso. Então, quando estava dizendo assim, que no meu coração estava amargurado, e lá no meu íntimo, lá nos meus rins, eu sentia inveja. Isso que Asaf está fazendo, o coração dele estava azedo. E ele diz assim: então eu embruteci e nada sabia. Então eu embruteci e nada sabia. Embrutecimento é o quê? O que é uma pessoa embrutecida? Embrutecido é alguém com coração duro. Uma pessoa amargurada e uma pessoa invejosa é uma pessoa que nada entra no coração dela. Não consegue ouvir uma palavra, não consegue ouvir um conselho, não consegue ouvir uma oração, não consegue ouvir nada. Por quê? Porque o seu coração está embrutecido. Ou seja, por isso que Deus em alguns momentos na Bíblia fala que eis que vos trocarei o vosso coração, vos darei um novo coração, tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração novo, um coração de carne, um coração transformado. Não é que Deus vai arrancar um coração, na realidade fisicamente, não, mas Deus vai mudar, transformar, arrancar emoções negativas, coisas que a gente não consegue lidar e colocar algo novo no coração da gente, algo, se aquela pessoa não sabe amar, não sabe perdoar, Deus vai arrancar aquilo lá e vai colocar um sentimento novo. De que jeito, pastor? Será que blasfemando, falando coisa errada? Não! Buscando a Deus, se quebrantando diante de Deus, se colocando na presença do Senhor, aí sim Ele vai ouvir a nossa oração e vai transformar o nosso coração. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás como teu conselho, e depois me receberás na glória. Aqui ele está dizendo: agora eu entendi, entrei na tua casa. Ou seja, é somente quando nós colocamos Deus para ser a balança, o equilíbrio da nossa vida, e o Espírito Santo entra na nossa alma para trazer um equilíbrio, é que nós temos condições de ter consciência daquilo que realmente é importante na nossa vida. O salmista falou todas aquelas bobagens. Ele diz: até que eu entrei no santuário, então eu entendi o que diferenciava eu e o ímpio. E aqui ele diz assim, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberá na glória. Ou seja, o Senhor vai me guiar, eu vou ouvir a tua palavra, e no final, quando eu morrer, o Senhor vai me receber na glória. Amém, amados? Quem tenho eu no céu senão a ti? O cara agora mudou a opinião. E na terra não há quem eu desejo além de ti. O problema: os justos sofrem injustiças. Olha que C.S. Lewis escreveu: o problema da dor, como o famoso estudioso cristão C.S. Lewis uma vez chamou, é a arma mais poderosa do ateísmo contra a fé cristã. O problema da dor. Essa é uma das questões, eu acho, mais difíceis de ser respondidas. Por que os justos sofrem? Ou sofrem injustiças? É uma das questões mais difíceis de você falar para alguém, de você colocar. Por que isso está acontecendo na sua vida? Por que uma pessoa parece que tão boa está recebendo tanta coisa ruim na vida dela? É um dos temas realmente difíceis. Parece que a gente olhando para nós, às vezes nós sentimos, parece que Deus não é tão amigo nosso como parece. Não é verdade? A gente parece, se nós fôssemos Deus, nós evitaríamos muitas coisas erradas que estão acontecendo.
Não é verdade? Se nós fôssemos Deus, nós não deixaríamos tantas coisas, parece de ruim, estar acontecendo. Se nós fôssemos Deus, nós mudaríamos a história quantas vezes nós poderíamos mudar, parece. Que segundo a nossa ciência ou a nossa onisciência, parece que nosso conhecimento vai muito além do que Deus. Por que Deus não faz isso? É tão simples. Por que a pessoa aconteceu um desastre com ela, de carro, morreu uma família inteira? Porque parece que se Deus tivesse adiantado ou atrasado 1 segundo só, 1 minutinho sequer, as coisas poderiam não ter acontecido desta maneira. Por que isso foi acontecer? Por que existe tanto roubo, assassinato? Por que existe tantas coisas ruins? Por que a gente vê tanto bandido fazendo, aproveitando e fazendo coisas que a gente não entende, não tem solução? Eu te pergunto, quem foi que criou estas coisas? Foi Deus? Quem que criou as guerras? Quem que criou as armas? Quem que criou as drogas? Foi Deus? Não, não foi. Foi o homem que, com as suas próprias mãos, ele buscou e criou estas coisas. Para Deus, Deus não queria que Adão pecasse. Deus não queria que Caim matasse Abel. Deus não queria que Hitler dizimasse 6 milhões de judeus. Deus não queria que Isaías fosse, depois de passar por 4 reinos, profetizando, sendo um homem de Deus, por causa de uma palavra que um rei com coração duro, não aceitou uma palavra de correção na vida dele. Deus queria que Isaías tivesse uma vida longa, mas por causa de um rei chamado Manassés, depois dele passar por 4 reinos, ele chega no 5º reino. Depois que o Manassés pega o reino, ele não aceita a palavra de confronto de Isaías e manda prender o profeta. E os livros de tradição diz que ele foi cerrado ao meio. Ou seja, será que Deus não estava vendo? Não era um homem de Deus? Será que Deus não poderia ter interferido ou inferido na história? Será que Deus não amava a Isaías, a ponto de não livrar o profeta daquilo? Mas nós vamos voltar, quem criou? Quem foi que criou? Vamos filosofar um pouco. Quem foi que criou as coisas erradas, as coisas que o homem não deveria colocar no seu coração? Não foi Deus, não foi o próprio Deus quem criou estas coisas, de maneira alguma. Outro homem que me chama a atenção também, João Batista. Será que João Batista, o homem que profetizou, o homem que serviu de anteparo, o homem que serviu de suporte para o ministério de Jesus, por causa de uma dancinha besta, por causa de uma sensualidade, de um corpinho bonitinho, por causa de um olhar, de concupiscência, João Batista, homem de Deus, perde a cabeça. Será que ele não poderia ter uma vida mais longa? Morre com 30 e poucos anos de idade. O que significa isso? Significa que talvez agora nós não vamos ver isso, porque às vezes o homem criou todas estas coisas com as suas próprias mãos. Mas Apocalipse 21:4, eu coloquei uma palavra, me veio ao coração, e eu coloquei aqui esta palavra, que o Senhor um dia restaurará todas as coisas, todas. Novamente vai estar sobre a mão dele para fazer a restauração total de todas as coisas. Apocalipse 21:4 diz assim: nesse dia ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto,
nem lamento, nem dor, porque todas as coisas já se passaram. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Qual que é a pior morte? Uma morte do coração ou uma morte queimado? Lá, às vezes a pessoa morre carbonizada. Qual que é a pior morte? Para Deus. Qual que é a pior morte para Deus? Não é esse tipo de morte. Qualquer morte, para Deus isso não importa. Às vezes importa para nós. Às vezes importa com os nossos sonhos. Porque às vezes nós temos sonho com os nossos familiares. Por que às vezes alguém é tirado antes da hora? Dos sonhos, às vezes, não é de quem vai, de quem morre. Não, porque quem morre vai diretamente para o céu, se estiver com o Senhor. Para essa pessoa não tem diferença alguma. Não importa se ele morre carbonizado ou se morre do coração, de maneira alguma. Ele vai estar com o Senhor, aquele corpo já não vai existir mais. Mas se morrer, o tipo de morte importa, se morremos com Cristo ou morremos sem Cristo. Aí sim vai fazer a diferença, aí sim vai ser diferente. Os maus prosperam. A espiritualidade de uma pessoa não pode ser medida pelo que ela, o quê? Vamos ler isso aqui todos juntos para nós dar uma despertada assim geral. Vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3. A espiritualidade de uma pessoa não pode ser medida pelo que ela possui. A régua da eternidade nos medirá, tomando como critério a fidelidade com Deus e não a prosperidade de quê? Dos homens. A maioria das igrejas ditas novas ou neopentecostais, preste atenção, a maioria das igrejas neopentecostais, elas estão com uma pregação totalmente fora da vontade de Deus, totalmente fora. E às vezes nós vamos acostumando com esse tipo de pregação, tipo, fazendo leilão, né? Tipo, para me ter pessoas dentro, encher as igrejas cada vez mais. Às vezes, o que elas estão fazendo? Tipo, fazendo um leilão, deixando as coisas reais e colocando no seu lugar coisas surreais. Coisas que Deus não está dizendo, as igrejas estão colocando como se fosse uma verdade da parte de Deus. Venha para cá, vamos fazer uma campanha, venha para cá, e você vai ficar, o quê? Vai ficar rico. Porque crente, quem é crente não pode ter problema. Crente que é crente não tem problema financeiro. E citam até a Bíblia dizendo, porque Davi estava dizendo que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que isto fala? Fala de quê? Será que nós, como crentes mesmo, será que nós vamos ter problema financeiro? Sim ou não? Sim ou não? Quantos aqui nunca tiveram problema financeiro? Levanta a mão. Só esse aqui, né? Esse aí nunca teve problema financeiro. Graças a Deus. E nem vai ter, né? No nome de Jesus. O Salmo 23 parece um paradoxo. Eu estava vendo, pensando, e me veio esse salmo na minha cabeça. O Salmo 23 começa, o Senhor é o quê? É o meu pastor, nada me faltará. Não parece um paradoxo? Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E se eu estou servindo a Deus, e tantas coisas estão me faltando?
A Bíblia então está errada. A gente está servindo a Deus, então o salmista, será que está errado? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu olho para mim, está me faltando. Está faltando dinheiro para pagar a prestação. Está faltando dinheiro para pagar a faculdade. Está faltando dinheiro para pagar o carro que o oficial de justiça vai lá tomar. Porque Deus me deu uma bênção lá atrás. Eu comprei o carro em 120 parcelas de R$ 678. E agora não tem mais dinheiro para pagar. E o oficial de justiça vai lá tomar o carro. Está faltando tanta coisa. Por que então? Será que o salmista está errado? Será que o salmista está com problema? Não. O que o salmista está dizendo é: o Senhor, a palavra não e a palavra nada, existe uma diferença muito grande. A palavra não, ela nega alguma coisa em detrimento de outra. E a palavra nada, ela tira, ela questiona, ela arranca tudo. O salmista está dizendo, quando a gente vai olhar os originais, a gente vai ver que a tradução está um pouco, eles não conseguiram fazer essa tradução corretamente. E eles colocaram o nada, a palavra nada, quando deveria ter sido colocada a palavra não. E o salmo deveria começar desta maneira: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Então não, os neopentecostais dizem que nada. O neopentecostalismo diz assim: o Senhor é meu pastor e nada. Coisas materiais, coisas de que preciso, coisas que vão suprir a minha vida, coisas que vão suprir a minha necessidade. Nada me faltará. Mas esta não é a palavra. O Senhor é meu pastor. Nós que somos crentes pentecostais, a palavra é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Tudo pode me faltar, mas Deus nunca irá faltar na minha vida. Nunca irá faltar na sua vida. Porque Ele vai suprir todas. Isso sim, Deus suprirá todas as nossas necessidades, não aqui, mas em Cristo Jesus. Quantos estão ouvindo? Diga amém. Eu coloquei também outra aqui, que eles dizem: crente não pode ter enfermidade. Crente não fica doente, porque se está doente é pecado. Quantos aqui estão doentes? Quantos estão em pecado? O que eles dizem é: crente não pode ter enfermidade. E a gente vê tanta pessoa doente. Fala nisso, eu fiquei sabendo que o irmão Jeová está com problema nas vistas, né? Teve aqui esses dias, estava alegrinho, agora parece que ficou cego da sua visão. Será que, vamos citar o irmão Jeová? Eu peço até perdão para ele, ele não está aqui para me falar no nome dele. Mas é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que sempre chegou para mim e disse: olha, eu vou estar orando para o Senhor, pela sua casa e pela sua família. E eu sempre acreditei na oração, e sempre acreditei na palavra dele, que ele era homem e é homem de Deus, que ia orar, realmente orava, por mim, pela minha casa e pela minha família. Então, o irmão Jeová está com problema. Se isso for uma verdade, ele acaba de perder a visão. Estava aqui esses dias, alegrinho aqui de novo, porque estava conseguindo vir para a igreja, assistir os cultos. Se isso for verdade, ele perdeu a visão, então o crente pode ficar doente. Aí citam Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Só que essas enfermidades que foram tomadas, não foi as nossas enfermidades da carne. Não foi a enfermidade da doença, da dor de cabeça, da dor de coluna. Não foi a enfermidade do câncer. Não foi a enfermidade de qualquer outra doença que nós temos no nosso corpo, não.
Foi a enfermidade, a pior enfermidade que existe, a enfermidade do pecado que assola a humanidade. Eu estou enfermo, você estava enfermo, nós estávamos enfermos. Então, verdadeiramente, Ele tomou sobre si estas nossas enfermidades. Não é enfermidade, simplesmente. Eu posso tomar isso se eu quiser tomar. A Bíblia eu posso tomar ela como fé. Se esse versículo, se eu tomar ele como fé, eu posso orar nesse versículo. Deus, cumpra esta palavra do jeito que eu estou entendendo e do jeito que eu estou querendo. Não teologicamente, esta palavra não existe desta maneira como é pregada. Mas o versículo 5 explica: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele está explicando aqui a origem das enfermidades. Ele foi ferido, o que é a enfermidade? Por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarado de quê? Nós não fomos sarados na nossa carne, no nosso corpo, nós fomos sarados na nossa alma. Na minha alma, na sua alma. Quantos podem dizer glórias a Deus? Não, a realidade da morte, está aqui. A realidade da morte, no 2, vamos lá. Só isso aqui então, a realidade da morte. Por que morremos? Por que nós morremos? Não podia ser diferente, não? Antigamente era diferente. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver a eternidade toda, começando lá e começarmos a desfrutar da eternidade. Nós não somos eternos. Nós não somos eternos. Nós somos chamados, temos uma nova classe. Eterno é somente Deus. Eterno é aquilo que não tem princípio e não tem fim. Eterno é somente Deus, é somente o tempo com Deus. Então nós somos diferentes, nós somos evoternos, ou seja, nós temos um início, mas nós não vamos ter um fim. Quantos estão me entendendo? Nós fomos criados então para não morrermos. Então, mas por que nós morremos? Gênesis 2,17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Morrerá. Começou lá no Éden. Nós éramos criados para sermos eternos, não morreríamos. E Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, porque certamente, Deus não falou assim, olha, pode ser, pode acontecer, pode ser que isso não vai dar certo. Deus falou o quê? Certamente, no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. E nós estamos aí, morrendo, né? Começou 120 anos, eles estão falando que a geração que está nascendo hoje, crianças do Isaac, crianças da idade que está nascendo hoje, essa geração vai viver 120 anos, se tudo tiver certo. A minha geração, do pastor Roberto, nós somos novos aí, vamos viver uns 80, 90, por aí, né, Roberto? 100 anos. Meu avô, se eu puxar o meu avô, que era da geração passada, morreu com 99 anos e 10 meses. Faltou 2 meses para inteirar 100 anos. Se eu puxar essa geração, oh maravilha, graças a Deus, né? Vamos viver bem. Mas por que a morte tem? A morte é uma punição pelo pecado. Por que morre então? Por que nós morremos então? É uma punição pelo pecado. Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A certeza da morte é uma sentença implacável, tanto para o piedoso como para o pecador. Eu coloquei aqui, a sentença foi decretada para todos. Hebreus 9:27 diz assim: e como aos homens está
ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Quantas vezes o homem vai morrer? Quantas vezes? Uma vez. Depois disso vem o juízo. Depois disso não vem reencarnação. Depois disso não vem aquele negócio que fica lá no purgatório. Depois disso não vai vir purgatório, não vai vir outra reencarnação. Você não vai ter uma outra oportunidade. Tudo que nós fizermos vai ser aqui, debaixo, como diz Salomão, debaixo do sol. É o momento, o tempo é esse. E o momento é agora. Pastor, mas eu estou muito novo hoje, eu estou com 18, 19, 20, 21, 25, 30 anos. Eu vou preocupar em servir a Deus quando eu tiver da sua idade. Que aí já não tem mais nada para fazer. Quem falou que eu não tenho nada a fazer? Eu tenho muita coisa a fazer. Nós comentando um dia que nós fomos orar no velório, tinha morrido uma menina de 15 anos. 15 anos. E nós estávamos lá, depois saindo desse velório, já chegamos num lugar, não lembro, mas a Marisete, nós chegamos no lugar, e nós estávamos testemunhando o Jesse Valadão, que foi na Donep, que veio na Donep, o Jesse Valadão, converteu, era o homem, era o garanhão de tudo, e converteu. Aí alguém falou assim para mim, mas também, depois de pegar todas, de fazer todas, e arrumar todas, até eu vou esperar, porque o cara está com 80 anos, agora que ele veio converter, eu falo só que você esqueceu de uma coisa muito simples. Eu estou acabando de vir de um velório de uma menina de 15 anos, 15. Então, quem sabe você não vai ter essa mesma oportunidade de chegar aos 80 anos. Faça da sua vida agora, hoje. Porque o tempo, você não tem controle sobre ele. A hora, você não tem controle sobre ele. Então, o nosso momento é agora. Sim? Morte espiritual, isso. Aqui, a certeza da vida eterna. A morte física não nos separará de Cristo. Olha que maravilha. Pelo contrário, nos levará à sua presença, pois estar ausente do corpo é estar, o quê? Presente com o Senhor. Só tem um jeito. Você faz seguro para todas as coisas, não faz? Seguro para carro, às vezes até seguro para casa. Ninguém anda num trânsito desse aqui de Goiânia. Eu estava falando com a Marisete ontem, nós estávamos comentando. Ontem estava bom andar em Goiânia. Eu falei para ela assim, eu estou lembrando, eu sou um pouco... Eu gosto às vezes de fazer aquela recordação antiga, Eu estou lembrando quando eu vim para Goiânia, que eu comprei o meu primeiro Fusquinha 79, rodas gaúchas, tala larga, para-chocão de pneu, sonzão arretado, sonzão que a Marisete escutava a 2 quadras de distância, eu colocava no Fusquinha aquele sonzão, o Fusquinha rebaixado, lá embaixo, era o carro. Enquanto o motor dos outros era 1.600 no máximo, o meu era motor de SP2 1.8, andava demais nesses autódromos. Os jovens não estão escutando nada disso aqui não, Eu estava pensando, eu estava imaginando as coisas, como que às vezes, lá no passado, as pessoas, às vezes não se preocupavam muito com isso. Parece que tudo ia bem, parece que tudo tinha que dar certo, mas a gente precisa, se quem quiser hoje tiver a sua vida com Deus, ela precisa, eu estava contando para vocês, eu esqueci, é que eu estava andando no trânsito, aqui de Goiânia, e nesse domingo, eu achei uma coisa maravilhosa, sem nada, Os carros, sábado, ontem, à tarde, os carros, se você andava, saía de um lugar de Goiânia e ia para o outro, você não via carro na rua, praticamente nada. Falei, meu Deus, eu estou lembrando lá de 79, quando eu comprei o meu primeiro carro. Esse trânsito aqui hoje está uma maravilha, mas hoje nós não podemos fazer assim. Para você andar aqui em Goiânia, você tem que ter um seguro no seu carro, porque você não sabe o que vai acontecer.
Da mesma maneira na nossa vida espiritual. Ah, pastor, eu não sei se eu vou viver quantos anos. Se eu tenho com 15 anos, 14, 16, 30, 60, 80, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Então o que nós temos que ter? Nós temos que ter o nosso seguro de vida. O nosso seguro de vida. Pastor, qual o seguro que o senhor indica para a gente comprar? O seguro, o melhor seguro que tem é o seguro, o sangue de Jesus nos livra, nos purifica de todo o pecado. Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida é o maior seguro que nós podemos ter para entrarmos na eternidade pelas portas. Você pode glorificar o Senhor por isso? Amém? Vamos mais um pouquinho aqui. As circunstâncias da vida. Olha o que ele viu já no capítulo, no item 3. A circunstância da vida. Eu estou encerrando, já, uns 5 minutinhos. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros, a carreira, nem dos fortes, a batalha, nem tampouco dos sábios, o pão, nem tampouco dos prudentes, a riqueza, nem tampouco dos entendidos, o favor, mas que o tempo e a sorte, ou o tempo e a oportunidade, ocorrem, o quê? A todos. O tempo e a oportunidade ocorre a todos. Debaixo do sol. Tem gente que pensa que, às vezes, ele é muito bom. É o cara, é a cara. É o sábio, é a sábia. É o que tem a capacidade maior. E, na realidade, não é nada disso. O que eu lembro com a época que o pastor fazia... Ele fazia tipo um teatro, para mostrar para a gente que o tempo e a sorte pertenciam a todos. O que é uma pessoa vitoriosa? O que é uma pessoa vencedora? É quando a capacitação dele encontra o quê? Encontra uma oportunidade. A oportunidade pode vir, a oportunidade está chegando, ela vai chegar em mim, vai chegar em você, porque ocorre a todos. A oportunidade vai chegar em nós, mas quando a oportunidade chegar em mim, a oportunidade tem que encontrar o quê? Tem que encontrar o preparo na minha vida. Quando Deus vai escolher alguém, se Ele escolher alguém aqui do nosso meio, se o tempo e a sorte, todas as coisas pertencem a todo mundo, uma hora Deus vai precisar de alguém para determinada coisa. E se Ele tiver que escolher aqui no meio de 500 pessoas, como nós temos aqui hoje, quem Ele vai escolher? Qual a pessoa que Ele vai escolher? A pessoa, primeira coisa, ela tem que estar debaixo da graça de Deus. Tem que estar debaixo da cobertura de Deus, do sangue de Jesus. Tem que ser alguém íntegra, para depois ser alguém preparada. Ela tem que estar preparada. Preparado que jeito? Ah, pastor, no mundo de hoje, que tipo que é esse preparo? Eu não sei. Se você pensa na sua vida financeira, você tem que se preparar como empresário, como alguém que precisa. Você tem que fazer o preparo, porque um dia Deus vai abrir uma porta para você. E esta porta vai encontrar a oportunidade, que é você, junto. Ah, pastor, e se for na vida espiritual? Eu não sei. Você já fez curso teológico? Você já conhece mais de Deus, da história de Deus? Porque um dia, se você tem a aspiração, eu gostaria de ser um pastor, eu gostaria de ser um evangelista, eu gostaria de ser um cantor. Você está se preparando para isso? Sorte e azar, só o tempo dirá. Tem aquela historinha que talvez a maioria de vocês conhece. Que um dia o exército de Gengis Khan, nas suas grandes batalhas, por volta do século XII, o exército de Gengis Khan estava vindo um exército poderoso e um exército que tinha a qualificação de ter os melhores animais, os melhores cavalos, as éguas, as melhores possíveis. E o exército um dia, nessas lutas, estava passando por uma fazenda e tinha uma égua que estava prenha. Só que a égua deu à luz na fazenda de ali que eles passaram. E Gengis Khan não queria que os soldados ficassem preocupados com aquele potrinho,
e mandou sacrificar o animal. Só que o soldado ficou com dó do animal e não sacrificou, pegou aquele pequeno potrozinho, aquele bichinho que nasceu, e deu ele para uma criança que estava ali naquela fazenda. A criança recebeu aquele potrozinho com muita alegria. E um dos invejosos, vizinhos, estava lá também. Ele disse assim: como seu filho tem sorte, hein? Como que esse menino tem sorte de ganhar uma potrinha do exército de Gengis Khan? Isso que é sorte. O pai disse: sorte ou azar, só o tempo vai dizer. Passou-se mais algum tempo, cresceu o potro e cresceu o rapaz. O potro um dia esqueceu a porta dos currais aberto, e o potro saiu e sumiu, e ficou 15 dias, 30 dias e não aparece. Chegou quem? O vizinho, de novo. E o vizinho falou para aquele: mas rapaz, mas que coisa, você é azarado, que coisa, hein? Mas que azar, depois do bichinho estar grande desse jeito, e bonito como estava o potro, você agora, o potro pega e vai embora. Que azar que você deu. Ele diz: sorte ou azar, só o tempo vai dizer. Passou-se mais alguns dias, quando eles olham, lá longe, distante, a poeira, aquele poeirão chegando, e vai chegando mais próximo, quando é fé, vem o potro na frente, com mais alguns cavalos selvagens que tinha arrebanhado ali na região, e estão lá um grupo de 30 cavalos selvagens, e aquele potrinho liderando, entrou no curral com aquele turma. Quem chegou? Vocês já sabem. O vizinho chegou: rapaz, mas você tem sorte demais. Que sorte, rapaz, mas que sorte. O bichinho saiu sozinho e voltou com mais 30. Isso que é sorte. Ele disse o quê? Sorte ou azar, só o tempo vai dizer. O rapaz pensou: bom, para esse potrinho ficar mais aqui e não ter esse problema mais, eu vou amansar o potro. Ele pega, vai amansar o potrozinho, sobe no potro, começa para lá, pula para cá. O rapaz, puf, no chão, caiu em cima de uma pedra, quebrou a perna. Quebra a perna, quem estava de olho? O vizinho. O vizinho fala: rapaz, mas seu filho tem azarado mesmo, hein, rapaz? O seu filho é azarado. Logo agora vai quebra a perna. Não tem lógica. Ele disse o quê? Sorte ou azar, só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Passou-se mais alguns dias. Já estou acabando, meu bem, não se preocupa. Passou-se mais alguns dias. O que acontece? A guerra ficou mais difícil, a guerra ficou mais ferrenha, e o exército precisou arregimentar mais pessoas, mais jovens. E o exército de Gengis Khan saiu pelas regiões inteiras procurando os jovens ali acima de 18 anos. Aquele rapaz tinha acima de 18 anos, mas quando eles chegaram para pegar o rapaz estava com o quê? A perna quebrada, e foi dispensado, e o filho daquele homem foi pego para ir para o exército. Aí ele chegou para o jovem, lá para o pai, e falou: rapaz, mas você e seu filho é um povo de sorte, hein? Ou seja, sorte ou azar, só o tempo vai dizer. Se nós estivermos na mão do Senhor, estivermos totalmente nas mãos do Senhor, na nossa vida não tem sorte e não tem azar, mas tem a guarda, a proteção e a direção de Deus na nossa vida. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Tomara que nesta manhã a gente possa ter saindo daqui com alguma coisa colocada no coração, algo que venha trazer reflexão para a nossa vida, que venha fazer com que a gente possa crescer espiritualmente. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, eu te louvo, ó Pai,
nesse momento. Eu te agradeço pela tua palavra, Pai. A tua palavra tem na nossa vida trazido, ó Deus, satisfação, trazido alegria. Ó Deus, obrigado porque o teu zelo, o teu cuidado sobre nós. Ó Deus, nós sabemos que tudo pode acontecer debaixo desta terra, ó Deus. Nós sabemos as dificuldades, mas nós sabemos também que nós podemos orar ao Senhor, que é um Deus que pode, que ouve a nossa oração, ó Deus, que tem nos socorrido nos momentos apropriados. Ó Deus, nós queremos falar ao Senhor. Ó Deus, cuida de nós, cuida da nossa casa, cuida das nossas famílias, cuida principalmente da nossa fé, ó Pai. Nós não queremos começar bem, ó Deus, e terminar no meio da caminhada, ó Deus, olhando para os lados, de maneira alguma, mas nós queremos começar, ó Deus, a nossa carreira cristã, no meio dela ser abençoada, ó Pai, e no final dela nós terminarmos como o teu servo Paulo disse, que terminou a carreira e guardou a fé no seu coração, ó Deus. Abençoa, ó Pai, cada um dos teus filhos, abençoa nesta manhã, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, amém, amém. Que Deus os abençoe, Cristo Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.